E aí, galera, tudo jóia? Bem-vindos ao Por Trás do Trampo. Eu sou Luana Nunes, aqui do lado tá o Darrier. E querido, com quem que a gente conversa hoje? Hoje é a primeira vez que a gente tem a honra de conversar com um imortal. E não é o imortal uma vez, é o imortal 3 vezes. A gente conversa hoje com um colunista de Dimoileno, advogado, escritor, cronista, palestrante. Eu primeiro queria agradecer, né, a honra de estar aqui, esse podcast maravilhoso. Eu tenho acompanhado vocês, Muito obrigado. obrigada. né, e tenho visto a qualidade maravilhosa, eu digo, dos vídeos e dos entrevistados também. Não quer dizer que eu esteja fazendo aqui um autoelogio, mas pelo menos é uma oportunidade maravilhosa. Eu acho muito bom isso. Nós temos esses canais agora, né? Nós temos essa oportunidade, porque a internet é uma janela e que a gente tem essa oportunidade de falar o que a gente gosta de falar. Eu agradeço muito o convite e é uma honra estar aqui com vocês. A gente se sente honrado em ter você aqui com a gente. Vou chamar de você, me desculpe até a Que liberdade. é isso. Eu me sinto honrado de verdade, porque o nome de Dimoileno, não estou rasgando cedo nem nada, é uma referência cultural do estado do Tocantins. Agradeço demais. Esses elogios, a responsabilidade só aumenta, né? E eu fico muito satisfeito, porque, na verdade, o trabalho que a gente faz, né? O que a gente espera realmente, esse reconhecimento é muito importante, inclusive porque te dá essa oportunidade de continuar com vontade de continuar, com prazer de continuar. Isso é muito gratificante. Eu fico muito feliz e agradeço muito suas palavras. Imagina. Obrigada, doutor. E quando que o senhor é de Dianópolis, né? Dianópolis, aqui do nosso Tocantins. Daqui do nosso Tocantins, divisa com a Bahia, sudeste do estado, né? Eu sou de Dianópolis, uma cidade referência cultural no estado do Tocantins, tenho muito orgulho disso, obviamente. E o Tocantins é um estado jovem, né? Nós fomos criados aí com a Constituição de 1988, mas Dianópolis já é uma cidade que existia, obviamente, muito antes, desde o estado de Goiás, né? Nosso estado aí. Goiás estado velho. mãe, velho. O Goiás do estado de Goiás, né? O Goiás que... Isso era o norte de Goiás, né? Que nós estamos aqui hoje no Tocantins, era o norte de Goiás. Hoje, Tocantins e Dianópolis está no sudeste do estado, faz divisa com a Bahia. Então, é uma cidade maravilhosa, aconchegante. Claro, você falar da sua cidade é sempre assim, né? Mas Dianópolis é muito importante do ponto de vista cultural, tem uma história maravilhosa, tem uma história pujante, uma história que realmente marcou, né, a história do norte do país, de certa forma, e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Fazer parte, inclusive, dessa história, porque diz respeito aos meus antepassados, às pessoas que fazem parte da minha família, né? Então eu tenho muito orgulho disso. Acho que é um privilégio, né? Você nascer num lugar maravilhoso como é o Tocantins, nascer numa cidade maravilhosa como é Dianópolis, e eu tenho muito orgulho disso. Eu gosto de falar assim, né? Eu sou de Taubaté, Taubaté, São Paulo. terra de Monteiro Lobato. Sim. Então, eu também compartilho do mesmo orgulho de falar que é uma cidade que é berço de escritores e que bacana. E que bacana. E me diga uma coisa, doutor, quando foi que o senhor, que os livros entraram na sua vida? Não como escritor, mas como leitor, em que momento houve esse encontro? Exatamente na minha infância, porque eu acho que livro é como tudo na vida, né? Eu acho que o exemplo é uma coisa que sempre nos marcam, né? E é importante que tenha. Eu vivi a minha vida inteira num ambiente literário, né? E esse ambiente ele acaba te incentivando, te contagiando e tal, e não foi diferente comigo, porque Dianópolis é uma cidade que eu já disse em outras oportunidades. Nós tivemos, eu fui conhecer televisão com 12 anos de idade, né? Hoje, que bênção! E eu digo isso com orgulho, engraçado, né? Porque quando você fala isso hoje para uma criança, um menino de 12 anos, eu tenho 2 filhos, eu conto isso para eles falam assim, não é possível, né? Os meninos estão aí no celular, internet, etc., jogos, etc., games, essas coisas todas. Coisa que, para mim, era praticamente impossível, né? Você imaginar isso. Mas, de certa forma, isso é um privilégio você falar disso hoje, porque eu tive uma infância maravilhosa numa cidade
em que todos nós éramos parentes, né, naquela época. Então você estava num grande quintal, na verdade. O seu quintal, o quintal da sua casa era o quintal dos outros também, e todos nós estávamos ali reunidos num ambiente só. Então isso acaba trazendo algo de positivo para a sua vida. E as pessoas, como não tinha televisão, a gente tinha rádio, né? E as pessoas liam muito. Meu pai era um grande leitor, minha mãe leitora. Então sempre eu estava em casa, as pessoas com as quais eu convivi essa época toda, todo mundo tinha o hábito da leitura. Porque a leitura era um passatempo, porque as pessoas se divertiam com isso e falavam sobre isso. Eu lembro dos livrinhos, chamava Bolsa Livros, eram os livrinhos de faroeste, e que meu pai adorava. E eles compravam aqueles livros, depois faziam as trocas de livros, um lia, quem não tinha lido, lia também. E eu lia todos, né? Eu ficava lendo aquilo, discutia com meu pai. E Dianópolis também teve uma questão interessante, porque foi uma cidade que, já naquela época, eu sou de 1970, eu tenho 51 anos de idade, então, já naquela época, assim, da minha infância, né, nós tínhamos cinema. Uhum. Não tínhamos televisão, mas que não era cinema. no shopping. Que não era no que shopping. não era no shopping. Mais uma vantagem. Querido jovem, não sei se você sabe, mas um dia houve cinemas que não eram dentro de shoppings. Coisa que as pessoas, talvez os jovens de hoje, não saibam mesmo. E esse era um cinema chamado Cine Atanarã, que, ao contrário, significa Maranata. E Maranata, a palavra Maranata, é porque é aqueles megafones que você falava na praça, anunciava o Padre Magalhães, lá em Indianópolis, anunciava os filmes, né? A gente ia assistir aquele filme e tal. Então, era um momento mágico. Eu lembro muito de uma vez, e vinham os filmes de faroeste, Tex Willer, Giuliano Gemma, né, ator italiano, etc. Aqueles com Morricone, aqueles temas, faroeste. Aquilo era maravilhoso. E que você ia, e eles vinham legendados. E eu lembro que a gente tinha um amigo lá que, como eu ainda muito menino, não conseguia acompanhar as legendas. Então a gente levava esse amigo nosso para o cinema, chama-se Dino, e Ené, chamava de Ené. Ené ficava lendo as legendas e fazendo as vozes, né, dos personagens. Por exemplo, quando era o primeiro dublador. Dublador, e o dublador, assim, presente, né? O cara que estava ali, e aí ele ia lendo as legendas, como ele era mais velho e tal, e a gente ficava em volta dele na sala de cinema para ouvir, para a gente entender as falas. E ele falava e impostava a voz. Por exemplo, o protagonista, a gente chamava de o artista, que era o protagonista do filme. Quando era o protagonista que ia falar, então ele engrossava a voz, né, daquela forma. Eu lembro de uma frase que ficou famosa, que o cara batia o pé assim naquela portinha do salão, que ela abre assim, que é tradicional, né, dos filmes de faroeste, e ele dizia assim: Jack, prenda os cavalos, Jack. Então, é uma frase que eu lembro assim, que marcou essa frase, que é uma frase de um filme de Tex Willer e tal. Então, essas coisas, a gente tinha acesso a essas coisas, tinha essas coisas para contar, coisas que você, se você fala hoje, as pessoas não percebem a graça que a coisa tinha. E, na verdade, você também percebe isso depois, né? O tanto que isso foi importante, o tanto que foi maravilhoso. Então, a literatura, o cinema, essas coisas estiveram muito presentes na minha vida. Parece cena de Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, que é um clássico, né? Então, aquele cinema que todo mundo ia mesmo, a cidade inteira ia. Então, todo mundo estava em volta daquilo. Então, esse ambiente literário, e eu me tornei um cinéfilo, obviamente, e me tornei também uma pessoa amante da literatura. Gosto de escrever exatamente por isso e por ter tido essa convivência. Então, o livro da Rie foi uma coisa que esteve sempre presente na minha casa. Sempre foi alguma coisa que estava próxima de mim. Eu podia pegar nos livros, eles estavam ali. Eu acho isso muito importante, esse contato físico mesmo com o livro. Hoje, nós estamos em outros tempos, nós temos aí os livros digitais, que também maravilhoso, você tem bibliotecas virtuais fantásticas em domínio público, você pode acessar tudo. Na minha época, não, você tinha que ir à biblioteca, alugar um livro, tinha tempo, e isso também era bom, porque como tinha tempo para você devolver, você tinha que ler naquele tempo, porque senão você devolvia o livro e tinha que fazer outra locação, tinha que pagar de novo. Então, isso é importante. Então, eu acho que esse contato com o livro, esse contato com pessoas que gostam e que gostavam e gostam de literatura, isso te estimula, isso te move, na verdade. E eu sempre fui uma pessoa muito ligada, muito curiosa. Eu acho que a curiosidade é também importante.
E eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas do que eu, e ficava especulando, e aquele menino que pergunta demais. E sempre eu estava ali e queria saber das coisas. E estava sempre conversando com essas pessoas, e pessoas maravilhosas que eu tive, né, esse privilégio de conviver com essas pessoas. Então, se você tem isso na sua vida, e você acaba tendo... Eu digo para os meus filhos, né, eu acho que leitura, ela não pode ser uma obrigação. Ela tem que ser um bom hábito. Você tem que gostar de ler e você aprende lendo. E gostar de imaginar aquilo que está ali. Porque essa imaginação que o escritor faz com que o leitor tenha, eu acho isso assim, é uma mágica, né? É uma mágica. E você pode perceber. Eu até brinco de vez em quando, que alguns livros, uns clássicos, que eu já li, vários, e aí eu converso com alguns amigos que também leram, eu falo, aquele personagem tal, como é que você imaginou esse personagem? E veja só o tanto que é legal. Porque eu imaginei ele de outra forma. Eu imaginei, eu penso que ele era um cara alto, assim, forte, meio calvo, assim, tipo da Rê, um negócio assim, tal, não sei o quê, e o outro já pensa exatamente o oposto. Quer dizer, a literatura faz você sonhar. E esse sonho, essa coisa imaginativa, e cada um tem. E não vem de mão beijada, né? Porque a gente tá vivendo num tempo, parece coisa de velho, a gente tá vivendo num tempo, mas em que ninguém precisa imaginar mais nada. Mas já vem quase tudo pronto, né? Então as pessoas precisam ter... e assim, nós vivemos num tempo, eu acho, Dahi e Luana, que é um tempo que as pessoas são muito bem informadas, mas mal formadas. Então você tem muitas informações. Você vai nesse mundo da internet, por exemplo, você abre aí o YouTube, você vai em qualquer canal, em qualquer página da internet, você vai ter muita informação, mas, por exemplo, as pessoas leem mais também por isso, mas leem de outra forma. Leem pouco, leem rápido, a leitura é rápida, ela é uma leitura... O Twitter, inclusive, chega ao ponto de limitar os caracteres. Quer dizer, você tem que escrever naquele limite e resumir tudo naquilo. Claro que existem outras formas de você escrever mais, falar tal, mas as pessoas estão... E assim, você que é professor de gramática sabe disso, um certo desleixo com a escrita, porque as pessoas querem abreviar. O tempo é escasso. As pessoas querem escrever tudo abreviado. Existe uma linguagem própria da internet hoje. Tem coisa que meus filhos escrevem que eu não entendo. Eu falo assim, dá para traduzir isso aqui? O que quer dizer isso? Um monte de sigla. Parece que você está lendo sigla. Quer dizer, é uma linguagem diferente. Sim. Agora, eu não critico, eu não estou aqui criticando isso. Eu acho que isso faz parte do mundo. É uma nova linguagem. É uma forma de se comunicar diferente. Meus filhos, que são adolescentes, eles estão ali nesse mundo. Então é o mundo que eles têm e você tem que entender isso. Isso também tem o lado positivo. Mas o que eu percebo é assim, existe uma estatística, por mais paradoxal que seja, que as pessoas estão lendo mais no Brasil também. Apesar de tudo isso. Apesar de ler 2 linhas por postagem, né? Não é a leitura que a gente gostaria. A leitura do livro em si, eu acho ainda que o livro ainda no Brasil, ainda é algo que você tem que lutar um pouco para que as pessoas aprendam ou gostem de ler livros. A leitura de um livro é diferente. Porque hoje em dia, inclusive, porque tudo é vídeo, tudo é muito estimulante, e é ótimo vídeo mesmo. As pessoas têm imagem, têm movimento, as pessoas estão falando. E quando você pega uma pessoa que nasceu agora, como meus filhos, por exemplo, e dá um livro para eles, aquele livro, o que ele tem de atrativo? Ele abre assim, acho que ele fica pensando, vai aparecer alguém falando para mim aqui. Não é assim. Você tem que imaginar aquilo. E o livro é uma das tecnologias mais interessantes do mundo. Né? Traz um monte de conhecimento de uma coisa que você pode carregar para todo lado. E pode acabar a energia, ou pode voltar para a era da pedra lascada. Se você souber ler. Então, é claro que, como eu disse, eu não sou contra a digitalização, eu gosto do livro digital, gosto dessa coisa, gosto de tudo isso também, leio também livros digitais, mas eu gosto muito do livro físico ainda. O cheiro do livro, aquela coisa que te traz um certo prazer, eu ainda gosto disso, né? Sou um saudoso, quase como um saudosista, porque você fala e quando você coloca o livro hoje na mão de um menino, de uma criança ou de um adolescente hoje, ele sente essa dificuldade, você tem que ensiná-lo a gostar daquilo, a ele ter o prazer da leitura e imaginar que aquele vídeo que ele não está vendo ali vai passar na cabeça dele, vai passar na mente dele, ele vai ter que criar o seu próprio vídeo,
criar a sua própria história. A história que o autor te dá e você cria os personagens, você cria as situações. Eu acho fantástica a literatura. A literatura eu acho que é uma das artes mais fantásticas, exatamente por isso, né? Porque ela te faz sonhar, te faz imaginar. E o que você imagina, muitas vezes, embora seja a mesma história, é diferente do que eu estou imaginando. Ela te dá a chance de participar, né, da história. Daquela você obra. entra na história, participa, você cria, inclusive, vozes na mente para os personagens. Não é? Então, isso é uma coisa fantástica e que nunca pode acabar. Né? Eu acho que existe fazer uma meia-culpa aqui, a nossa geração, que é comum que a gente deixe os nossos filhos para conhecerem os livros na escola como literatura obrigatória. Bastou colocar a palavra obrigatória e ainda vir com uma linguagem arcaica, uma linguagem antiga. E isso acaba afastando as pessoas. Com certeza acaba afastando. Na verdade, afastando. você tem que fazer as pessoas gostarem. Eu tive, como eu digo e repito, o privilégio de gostar naturalmente disso, porque eu aprendi a gostar de ler por prazer e até em função dessas tecnologias que nós não tínhamos. Então, tínhamos a tecnologia do livro, que também é uma tecnologia. Sim. Mas aí você tinha essas coisas e você aprendia a gostar disso naturalmente. Hoje, a escola, eu acho que é fundamental que você coloque livros para as pessoas lerem. Os meninos precisam ler mesmo, porque a escola tem essa função e é preciso que faça isso. Mas eu acho que aí vem a questão dos pais. Eu acho que o exemplo... Aí a escola tem que fazer o papel dela, mas você não pode entregar tudo para a escola. Há um certo comodismo, e eu vejo isso, de pais, infelizmente, falam assim, isso é problema da escola. Não, a escola, ela te dá a formação oficial, vamos dizer assim, você precisa saber das coisas, você precisa saber ali matemática, física, coisas que você pode não gostar, mas é importante que você saiba, essa questão formal. Mas dentro de casa, você precisa ensinar as pessoas, os seus filhos, a gostarem disso. A gostarem, por exemplo, cada um na sua área. Por exemplo, eu faço esse esforço muito grande, porque hoje você precisa fazer um esforço muito grande. Primeiro, você tem que ter livros em casa. Você não pode dizer ou estimular, né, o seu filho a ler, se você não tem livros em casa. Então, eu mantenho muitos livros em casa. Eu até, certa vez, li uma matéria sobre Chico Buarque, de Holanda, de quem eu sou muito fã, e o Chico Buarque, ele dizia o seguinte, olha, eu não tinha nem como, porque a gente ia ao banheiro e lá na frente tinha uma biblioteca dentro do banheiro. Ele, filho de Sérgio Buarque de Holanda, foi diplomata brasileiro, um cara autor de Raízes do Brasil, que é um clássico. Então ele viveu também nesse meio e ele diz isso, né? Que era importante ele ter o livro perto dele. Olha, você está ali, dentro do banheiro, naquele momento seu, se tem um livro na sua frente, você acaba pegando ele lendo, ou abrindo, né, para passar. Quer dizer, então isso realmente, todo esse tipo de ambiente, o ambiente é importante. Eu acho que o ambiente que você vive, que você falar sobre isso, dizer que isso é importante, isso é realmente. Agora, é claro que a gente não pode exigir isso do povo brasileiro como um todo, né? É difícil porque você está falando que o livro é caro, as pessoas muitas vezes não estão. E muitas vezes esses pais também não tiveram acesso à educação, por uma série de questões que nós temos sociais, infelizmente, nós temos isso. É claro que é uma realidade que você tem que pensar que as pessoas muitas vezes não fazem isso, não porque não queiram, mas porque não sabem, porque não tiveram acesso, ou porque não têm a mínima noção do que isso significa. Nós que tivemos uma oportunidade, temos o dever de fazer isso. Então nós temos o dever. Eu não posso deixar de dizer isso para meus filhos. Embora muitas pessoas, existem pessoas que, ainda que tenham essa oportunidade, não faz. Não faz e delega essa responsabilidade para a escola, que eu acho que você não pode. É como você querer delegar tudo para o Estado. Né? Você tem a sua parte. Você tem o seu dever como cidadão. Você tem o dever de educar os seus filhos, pelo menos. Você tem o dever de educar as pessoas que estão em volta de você. E eu acho que você faz isso naturalmente. E educar, quando eu digo educar, olha, ninguém sabe tudo, obviamente, mas você sempre sabe menos do que alguém. Qualquer pessoa pode te educar. Sabe? A pessoa que tem o serviço talvez mais simples na sociedade, ela te ensina, às vezes, muito mais do que o melhor mestre da sociedade. Porque você tem que estar aberto para isso. Você tem que perceber que o conhecimento, ele é vasto e ninguém tem tudo conhecimento. Você sabe fazer o que eu não sei, você sabe fazer o que eu não sei, eu sei fazer o que você não sabe.
e é um complemento. As pessoas têm que se dar as mãos e dizer, olha, dar E a as mãos, chance, né, de aprender com o a outro. chance, eu quero saber, e ter interesse. É. Eu acho que a curiosidade, a vontade Isso de aí é aprender, verdade, viu? e você só desperta o interesse quando a pessoa descobre que o conhecimento é importante. Uhum. Porque conhecimento é uma coisa muito importante. E existem pessoas que têm sabedoria, e a gente dizia lá, eu que sou do interior, né? E fala assim, não, nós somos do interior, né? Aí fala assim, fulano é sabido. Sim. Existe uma diferença. O sabido, que a gente quer dizer sábio, né? Porque o sabido é o sábio. Eu tenho pessoas que nunca foram numa escola, pessoas que não tiveram um conhecimento formal, esse conhecimento que a gente conhece, e são pessoas extremamente sábias, né? Elas têm o que ensinar. Elas ensinam porque elas têm conhecimento. E o conhecimento, ele está aí para todo mundo. Ele está nos livros, ele está na vida, está em tudo. Pessoas que não estudaram que formalmente, que não tiveram essa oportunidade, também podem preferir o conhecimento de alguma forma. O que eu acho ruim é quando as pessoas têm essa oportunidade. São pessoas que tiveram a oportunidade de ir para a escola, de estudar, de se formar, de ter um diploma, de tal, e depois elas não acham que não têm essa responsabilidade. Eu acho que nós, como cidadãos brasileiros, nós temos mais ainda. Nós temos o dever de ensinar. Se você tem um dever. Você tem o dever de corrigir aquilo que você sabe, dizer, olha, não é assim, é assim. Eu sei um pouco disso. Claro, de uma forma que não seja agressiva, sim, mas você precisa mostrar ou dividir o seu conhecimento. Acho que dividir o conhecimento, você tem que ser solidário. As pessoas não podem se transformar numa caixa preta, né? Para mim, eu quero tal. Não, o conhecimento é a coisa mais democrática que deve existir. Você deve compartilhar. Isso que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Na verdade, o nosso canal Por Trás do Trampo, ele nasceu justamente sobre a ideia de compartilhar com as pessoas as particularidades das profissões, a rotina das profissões. Tem o nome Por Trás do Trampo. Quer dizer, o que está por trás disso? Como é que você chegou aqui e o que você fez para chegar aqui? Exatamente. Como é que foi e tal. Porque, na verdade, é o seguinte, eu digo que estava até conversando em off com vocês, porque o sucesso, ele também é relativo. Nesse mundo que nós vivemos, a gente sempre percebe que há a conotação de sucesso está muito ligada a dinheiro. Todos nós gostamos de dinheiro, não vamos ser hipócritas aqui para dizer que você precisa. Eu não acho que ninguém que não tenha dinheiro nenhum vai ter sucesso ou vai ser feliz. Mas eu também não acho que para você ter sucesso e ser feliz, você precisa ser rico, ou precisa ser milionário, ou precisa ter... Não. E correr eu acho que você atrás de dinheiro. Eu acho que você precisa ter dignidade. Eu acho que você precisa viver com dignidade. Viver com dignidade é viver com aquilo que você precisa viver. Você precisa ter o mínimo das coisas e ter alguma coisa a mais, um pouco daquilo que te dê um certo prazer de viver. Porque é difícil você dizer que alguém que esteja passando fome está feliz em viver. Não pode ser assim. É isso que a gente tem que acabar. É preciso acabar com isso. Essa pobreza material, ela inibe a pobreza espiritual. Porque, na verdade, as pessoas não crescem com isso. Não tem como você ir para... Não pode dizer que as pessoas estão felizes ali. Eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo, falou assim, todo mundo vê aquelas pessoas na Índia, né? A Índia, que é o país dos gurus, dos tal, e as pessoas estão ali naquela posição de lótus, olhando e meditando, elas estão todas felizes. É claro que elas não estão felizes. É mentira que elas estão felizes. Elas não podem estar felizes, aquela pobreza completa. Então eu não acredito nisso. Mas também não acredito que para ser feliz você tem que ter muito dinheiro, ou tem que ser uma pessoa rica, etc. Tal. E eu acho que nós somos o exemplo disso. Você pode viver bem. E o sucesso é muito relativo, que eu digo, porque o que é sucesso para você pode não ser para mim, ou o que é para mim pode não ser para você. Eu gosto de viver de certa forma que isso me traz prazer. E sucesso é isso. Sucesso é você ter prazer em viver, é prazer em estar vivo e compartilhar o que você tem. Só viver socialmente de uma forma que não seja egoísta, né? Que não seja uma forma, eu estou aqui, eu sou
o casulo ali, né? Eu acho que você precisa estar aberto a essas coisas, né? Ao conhecimento, e trazer alegria. A alegria eu acho que é uma coisa importante. E o conhecimento, para mim, me traz alegria. Eu detesto, e é claro que a gente nunca vai saber tudo, obviamente, mas você tem que ter a pretensão de saber tudo. Sabe por que você tem que ter pretensão de saber tudo, embora sabendo que não vai estar de saber tudo? É porque se você perder essa pretensão, você vai esgotar o seu entusiasmo. E você precisa ter entusiasmo, mesmo ciente, obviamente, que estamos longe disso, mas você tem que querer conhecer as coisas. E é o querer conhecer as coisas que faz você acabar tendo um pouco de conhecimento. E o pouco de conhecimento te dá prazer, te dá riqueza e te dá sucesso. Eu acho que a cultura, olha, eu até brinco com meus amigos, né? Eu falo assim, rapaz, uma coisa boa para você fazer. Ah, tá, eu lutei, fui lá, trabalhei, fiz tudo. No final das contas, eu não ganhei dinheiro. Então vai ser professor. Porque se você consegue transmitir o seu conhecimento para algumas pessoas, você está fazendo tanto. E isso te dá. Isso te dá prazer. Isso é sucesso também. Então, eu acho que adquirir conhecimento e transmitir esse conhecimento do que você sabe, do pouco que você sabe, e estar, inclusive, aberto a também aprender, sempre, né? Sempre aberto a aprender. Eu acho que isso, no final das contas, vale a pena ter vivido. Né? É o sujeito chegar no final da vida e dizer assim, olha, eu tenho a sensação do dever cumprido. Eu acho que é o que mais soma, de fato. No final de tudo. Exato. Né? No final, você pode ver pessoas que tiveram uma vida vazia, né? Uma vida muito voltada para si, ou nem. Eu acho que você tem que conquistar a vida com alegria, com solidariedade e com muito conhecimento. E você buscar conhecimento em tudo. Então, você não tem que ter restrição para conhecimento. Eu, por exemplo, de uns anos para cá, eu me interessei por música clássica, por exemplo. Nossa. Que era uma coisa que, quando eu era mais jovem, primeiro que eu não conhecia, não tinha acesso. Mas já que eu sei que existe, e que isso, ouvindo uma música um dia, isso me despertou, eu vou ler alguma coisa sobre isso. Vou entender isso. Eu gosto de vinho, tomar vinho. Então eu vou ler sobre vinho. Eu quero entender sobre vinho. O que é que significa? Por que assim? Por que não? E hoje nós temos isso tudo aí disponível. Né? Quer dizer, hoje nós temos ninguém pode se queixar, dizer hoje, é porque eu não tive acesso a conhecimento. Você tem acesso a tudo. Nós temos acesso a tudo. Você vai encontrar qualquer área do conhecimento humano. Eu gosto de geopolítica? Gosto, então eu vou estudar isso também. A nossa geração foi a última que teve que recorrer à Barça e à biblioteca. A Barça, poxa, a gente só tinha isso, né? Quer dizer... Era o nosso Google. E hoje você tem aí, tá tudo aí, né? Quer dizer, como é que você não se... Se você se interessa por alguma coisa, você tem que... Eu sou advogado, adoro a área jurídica, atuo na área jurídica, mas só por isso eu vou agora apenas ler livros técnicos da área jurídica, que eu preciso ler, é minha profissão, eu atuo nisso e tal. Agora, eu não posso simplesmente ficar restrito a isso. Porque, na verdade, quando você conversa com um profissional que tem cultura, é muito diferente. Agrega valor ao seu passe. Cultura o que é cultura? Não importa o que você faça. Se você conversa com as pessoas e as pessoas percebem que você é uma pessoa instruída e ela te dá atenção. E se você conseguir se manter humilde, ainda sendo instruído, aí você está muito bem... Uma coisa que normalmente quem tem muito conhecimento é humilde por natureza, porque ele descobre uma coisa muito básica, ele não sabe tudo, e ele percebe que ele não é uma pessoa que tem tanto conhecimento. Porque quem está realmente interessado em conhecer vai sempre descobrir que é limitado. Quem tem soberba e quem age dessa forma que você falou é exatamente aquele que pensa que descobriu o mundo, descobriu a roda, e acha que sabe tudo e, na verdade, não sabe muita coisa. Então, ele, na verdade, usa muitas vezes a soberba como forma de afastar as pessoas e manter aquela aura de que tem conhecimento. A humildade está muito ligada ao conhecimento. Só quem tem muito conhecimento consegue ser humilde, porque ele entende que o conhecimento o transforma em humilde porque ele não sabe de nada. Né? Então a gente volta até aquela frase clássica de Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Isso é uma verdade. Né? E eu vi a sua conversa lá com os meninos do Presepada Jurídica, com o Dr. Abisai Paniago, do professor Tiago Pérez, e um novo livro seu tem 2 personagens que transitam
por esse universo de não saber tanto e falar como se sabe. Me conta essa história desse livro. Esse livro chama Os Impostores, é uma novela, do gênero literário novela, e são dois. O que difere a novela é que são poucos personagens, uma história curta, né? Não chega a ser um conto, é mais longa do que um conto, mas também não é um romance, que não se passa com muitas cenas e muitos personagens, mas é uma novela, e é exatamente isso que a gente está falando, Luana e Darrié. Por quê? Porque eu percebi, né, nessa minha vivência literária, nas academias das quais eu faço parte, Academia Palmeirense de Letras, Dianalpolina de Letras e Tocantinense Maçônica de Letras. Então, com essa vivência, eu percebi uma coisa assim, é normal isso. Existem pessoas porque sabem que o conhecimento é importante. E como elas sabem disso, elas tentam passar uma imagem de que são realmente detentoras de cultura, né? O acúmulo de conhecimento. Existem pessoas que você fala, qualquer coisa que você fala, ela te dá uma resposta. Ainda que seja uma resposta esdrúxula. Você sempre sabe uma coisa. Você não conhece pessoas assim? Você fala e ela não, mas é isso. Eu, por exemplo, tenho uma historinha para contar, que é tem uma pessoa que me contaram essa história, né? Que ela dizia o seguinte, ela queria saber tudo. Aí, um sujeito numa rodada de brincadeira ali, né? Isso na minha cidade. Aí perguntaram assim, vem cá, mas sabendo que essa pessoa é daquelas que querem dizer que sabe tudo, e na verdade não sabe quase nada, mas aí vira hoje diria meme, né? Aí fala assim, ó, eu não entendo qual é a diferença de problema e problema. Tem pessoas que falam problema e tem pessoas que falam problema. Obviamente quem fala problema é porque está falando errado. E essa pessoa que não queria dizer que tinha resposta para tudo, falou assim, não, isso é muito simples. Problema é o de matemática, por exemplo. Os problemas de matemática. Agora, problema são os da vida. São os problemas da vida. Ah, então é isso. Quer dizer, então tem isso, né? E com essas histórias todas, né? E tem outra história também que é engraçada, que tinha um sujeito que trabalhava na Sulcan, antiga Sulcan, lá em Indianópolis, e perguntou para um tio, meu tio também era um desses que gostava de você perguntasse sobre filosofia, física quântica, por exemplo, mecânica de avião, tudo ele tinha uma resposta. Aí meu tio falou assim, rapaz, eu tô muito assim... Você trabalha na Sulcan, né? E tem essa questão de insetos, de você tal. Qual é a diferença de barbeiro, o inseto, barbeiro, e o barbeiro que faz barba? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, é muito simples. Muito simples. Barbeiro é o que faz barba. Agora, balbeiro é o inseto. Então o inseto não chama barbeiro, não, chama balbeiro. Quer dizer, então existem pessoas assim. E baseado nessas histórias todas, que eu sempre ouvi... Que são ótimas, inclusive. Que são ótimas. E eu falei, poxa, são essas pessoas que... E existem pessoas que estão dispostas a acreditar, porque elas também não estão interessadas em saber se é verdade ou não. Hoje você vai no Google, né? Naquela época não tinha isso. Então eu criei esses dois personagens, Boris e Cícero, nesse livro Os Impostores, que eles são exatamente isso. Eles moram numa cidade chamada Arcádia, que é uma cidade fictícia, obviamente, e eles estão ali, e o Boris, ele percebe, ele começa a contar umas histórias, ele começa a ler Guerra e Paz, que é um clássico de Tolstói, né? É um Tolstói russo. E ele começa a ler, mas ele não passa da segunda página. Porque ele lê ali, aí ele fala, nossa, mas eu não vou dar conta, o livro tem 1000 páginas, papel bíblia. Você na primeira tá Nossa, não, eu não dou conta disso aqui não, é muito difícil. Mas o Boris falava muito bem, ele tinha uma oratória boa e tal. Aí ele percebe o seguinte, falou assim, rapaz, ele pegou e foi ler a resenha sobre Guerra e Paz. Leu a resenha, aí ele falou assim, rapaz, você sabe que pronto, já tá bom. Aí ele chegou contando lá para uns amigos dele sobre Guerra e Paz. E falou, olha, leram Guerra e Paz? Porra, leu Guerra e Paz. Todo mundo olhou para ele. Você vem me dizer que leu Guerra e Paz. Ele fez um resuminho da resenha, né? Porque todo mundo foi encantado.
Nossa, o cara leu Guerra e Paz mesmo. E ele descobriu que era muito fácil enganar as pessoas. Bastava você mostrar que tinha conhecimento, ou mesmo dizer que tinha. Nossa, que semelhança que eu vejo nesse personagem seu com o que a gente vivencia hoje nas redes sociais. Exato, exatamente. E esses personagens que não tinham redes sociais. Se tivesse, eles iam falar, arrasta pra cima. Arrasta pra cima, outra coisa, ia criar lá e tal, alguma coisa. Mas aí o que é Boris e Cícero? É exatamente isso. Esse mundo de hipócritas, eles se transformam em pessoas extremamente famosas, eles começam a dar palestras sobre livros, resenhas de livros, e falar e tal. Eles não tinham lido livro nenhum, mas falavam sobre isso e as pessoas ficavam encantadas. Nossa, como esse cara é inteligente, como esse cara é capaz, etc e tal e tal. E por isso que o título do livro é Os Impostores, porque eles eram impostores. E eles acabam ficando famosos no Brasil inteiro, né, no país inteiro. Eu não digo lá Brasil, eu digo o país inteiro, onde estava essa cidade fictícia chamada Arcádia. Então, é isso que a gente vê. Muita gente, porque existem esses hipócritas, esses impostores, que estão aí na sociedade também e tal. Porque, na verdade, é o seguinte, é muito difícil, né? Você precisa ter, e você ter conhecimento, e volto àquilo que a gente estava dizendo, para você ter conhecimento, você tem que ter noção de uma coisa. É que você conhece alguma coisa. Você não conhece tudo. E você tem que ter muita humildade para dizer não sei. As pessoas têm uma dificuldade de falar não sei. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Olha, vem cá, você sabe, você ouviu tal música? A pessoa às vezes não ouviu, mas fala assim, tá, eu sei, eu ouvi tal. Não sei. Olha, dizer não sei é uma coisa importante. Me conte sobre. Me conte. Não ouvi ainda, não li ainda sobre esse autor. Eu tenho amigos que falam assim, pô, eu li um livro. Você deve conhecer, porque... Não conheço. Por favor, me diga sobre ele. Quem é? Se eu me interessar, eu vou atrás e tal. Então, esse negócio de você querer sempre afirmar, né, que você está... Eu acho que, na verdade, é isso mesmo. Você tem que ter ideia de que você é sempre um aprendiz. Né? Você é sempre um aprendiz. Esse negócio de achar, porque você sabe tanto, sabe nada. É aquela Você coisa, sabe tem agora. ninguém evoluído aqui, tá todo mundo evoluindo, ninguém parou. Óbvio, claro, e você tem que ter essa ideia, entender isso, né? Que você não pode parar, que você tem que prosseguir, que você tem que cada dia estar melhor, você tem que querer estar melhor, e no sentido, porque você tem que ter uma certa vaidade de que as pessoas te achem importante e te achem inteligente. Eu acho que você tem que ter essa vaidade. A vaidade dizer assim, nossa, eu quero causar boa impressão. Eu acho isso importante. E tá tudo bem com isso, né? Não, eu acho que isso é fundamental. Não, porque às vezes as pessoas condenam quem quer ganhar dinheiro, que não tá errado, você tem que querer ser bem sucedido em várias coisas. Óbvio. Você tem que querer muita coisa, tem gente que olha e parece que tá errado, você querer ser bem visto na sociedade, das pessoas que você conhece. Desde que você seja honesto, exatamente, e desde que você não seja um Boris ou um Cícero, né? Que são, sim, assim, e há muitos Boris e Cíceros. Desde que você realmente seja honesto, que você quer aquilo. Eu quero causar uma boa impressão, por quê? Porque isso faz bem para mim. É aquela história de fazer o bem. Por que eu não faço o mal? Porque o bem é muito melhor do que o mal. Quando eu faço o bem, eu atraio o bem. Então essas coisas de você fazer o que é bom, isso é verdade. Porque é óbvio que se você for agradável, se você tiver algo a dizer, e dizer em qualquer ambiente, se você e sempre que dizem alguma coisa sobre determinado assunto, se você realmente tem alguma coisa a dizer, isso faz diferença. Isso faz diferença para as pessoas e muito mais para você. Porque tem coisa melhor do que se sentir bem. É aquela história, por exemplo, quando eu dou um presente, é melhor do que receber um presente. A gente não tem um prazer quando você dá um presente para alguém. É muito bom. Eu acho bom. Muito mais, talvez, de você receber. Que é bom você doar, né, as coisas e ver a pessoa feliz. Você se sente muito mais. Isso é uma coisa básica. Né? E com conhecimento também é assim. E com as coisas da vida é assim. Então, quando você está num ambiente, você quer ser agradável, você quer ser você não pode ser uma pessoa agradável se você ficar calada. Porque nós somos pessoas que falam. A menos que você não consiga falar por alguma questão óbvia. Agora, e você pode se comunicar de outras formas também. Sim. A comunicação, ela existe, de alguma forma. As pessoas que não conseguem falar ela tem a linguagem de sinais, ela pode falar também.
Agora, falar é uma coisa que você espera de alguém. Tem coisa mais chata de você chegar aqui e uma pessoa sentar e passar, e calado chegou e calado saiu. É uma coisa estranha. É como você entrevistar uma pessoa que não conversa. Sim. Eu, por exemplo, já tive... meu programa na CBN, a minha coluna, CBN de Justiça, é de entrevistas. Estamos agora, depois da pandemia, deu uma parada, vai voltar. Mas, assim, entrevistas, existem pessoas que falam assim, tá bom. Sim, tá, não, sim, Não desenvolve a conversa, né? Imagina se você ficasse perguntando para mim aqui. Eu já tenho um problema inverso, não converso demais. Eu já pensei nisso aí. Por falta de falar, não vai ser problema. Ah, mas que bom. Esse é o nosso objetivo mesmo. É conversar, ouvir e transmitir esse volume de informação para as pessoas que estão em casa, pensando, talvez, que o hábito de ler, que querer escrever, gostar de escrever, não tem o seu valor, mas você é uma prova viva de que ter o hábito de leitura, se tornar um escritor, conseguir encaixar todas essas habilidades com a advocacia, que também tem na palavra a sua ferramenta de trabalho. Claro, a palavra escrita e falada, né? A advocacia, o direito, né? Não só a advocacia. Todos que labutam nessa área jurídica necessariamente têm que gostar de ler. Eu sempre digo o seguinte, olha, existem pessoas que você quer se transformar num escritor, e eu digo o seguinte, escritor é quem escreve. Parece óbvio isso, né? Mas existem pessoas em academias que não escrevem. Entendeu? É engraçado isso. Então as pessoas precisam escrever. Quem realmente escreve, tem que escrever. Não estou dizendo que tem que escrever poemas maravilhosos, nem escrever como Machado de Assis escrevia. Mas você tem que escrever. Já que você se define como escritor, o escritor escreve. Agora, é preciso que você desenvolva como eu vou escrever e melhore com isso. Não existe escritor que não leia. Existe muito leitor que não escreve. Mas não existe nenhum escritor que não leia. Até pode existir, com esse mundo agora louco como está, pode ser que alguém resolva escrever sem ler. Ou seja, uma pessoa muito original que consiga fazer isso. Mas eu não vejo possibilidade de você conseguir fazer literatura sem a mínima possível, sem que você tenha lido muito. Você precisa ler. Você precisa ler para poder escrever. Porque você adquire conhecimento através... Há uma repetição de conhecimento. Uma estrutura que se repete, né? Se repete, isso é inevitável. É inevitável. Sempre tem alguém que sabe mais do que eu. E sempre tem alguém que tem alguma coisa para me ensinar. E quando eu vou ler, eu tenho um livro de fulano que falou isso, coisas que eu não sei, eu preciso aprender com ele. Ou ele vai ser o meu norte para eu entender alguma coisa. Então, é muito difícil você ser original. É muito difícil ser original nesse mundo que a gente vive, de conhecimento e tal. Quando você consegue, isso é maravilhoso, inclusive, para você mesmo. E às vezes a gente consegue. Mas você só consegue depois que você viu muita coisa para você ser original. Você não pode, dificilmente você vai ser original. Tem gente que está falando de coisa, eu brinco com um amigo meu, né? Que eu falo com ele, o Marcelo, que eu chamo de MacGyver, né? Eu falo com ele assim, MacGyver, a gente podia escrever uns roteiros para Netflix. Sabe por quê? E ele falou assim, rapaz, tudo que eu pensei já tem filme assim. Porque quando eu penso no roteiro, né? Quando eu vejo, tem um filme lá. As ideias, elas são... o que eu quero dizer com isso é que a gente... quando você tem uma ideia original, e existem, né, ideias originais, você precisa colocar isso em prática e tal. Você precisa... Mas é muito difícil ser original num mundo que tem tanto conhecimento, que tem tanta informação, principalmente com a internet agora. Então você tem que, de alguma forma, dizer as coisas. O que difere muito é da forma que você diz, da forma que você encara a vida. Eu estou aqui falando de assuntos que provavelmente muita gente fala, mas cada um tem o seu jeito de falar, cada um tem o jeito de dizer ou de transmitir isso. Né? Então isso acaba sendo um pouco original, que é o seu jeito, a forma como você faz, a forma como você enxerga, né? Ou você vê as coisas. Né? E ultimamente a gente tem consumido muito conteúdo, porque se fala hoje muito sobre ser produtor de conteúdo. Se fala, produtor de conteúdo tem que ter conteúdo, né? Exatamente. É uma coisa básica. Eu até ia te perguntar, porque você produz conteúdo há quantos anos que você escreve todos os dias? Muito antes, penso eu, de ser moda, ser produtor de conteúdo. Não, eu, sei lá, desde meus 20 e poucos anos, estou com 51,
Então, há muitos anos que eu faço isso. Né? É assim, escrevo, você produz. O conteúdo, tem produtor de conteúdo, tem especialista para tudo, tem todo mundo falando de tudo. Hoje, com a rede social aí, com a internet, tem gente para tudo, tem gente falando de tudo, tem gente que eu não acho ruim, eu particularmente. Eu acho que as pessoas têm direito de falar de tudo. Fale. Pelo menos você está estimulando ou querendo fazer. Mas é claro que aí tem um ônus da internet. Você ficar falando de coisas que você não sabe do que está falando, é claro que você vai ser vítima da internet, da própria internet. Não perdoa. Fale, mas ela não perdoa. Né? Nós temos o cancelamento, o famoso cancelamento. Está por aí. Então, falar, você pode dar palpite, hoje em dia está aí. É claro que existem limites legais para isso. Se você atingir alguma, você vai responder também. É claro, as pessoas estão aí. Nós vivemos num país que se diz democrático e nós temos a liberdade de expressão, né? Que, como diria o Aires Brito, que foi ministro do STF, falou assim, a maior expressão da liberdade é a liberdade de expressão. É para todo mundo conversar sobre tudo, mas da forma certa. Claro que a gente não estou dizendo que eu sei falar da forma certa e abordar da melhor forma, mas a nossa busca é essa. É sempre a busca pela elegância. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu te mandei uma mensagem, doutor, eu posso te mandar um áudio curto? Falou, claro que pode. Tem gente que não gosta de áudio. E alguém isso, né? Mandar o áudio sem pedir permissão, acha ruim. Tem gente que põe ali no sub. Não mande áudio. Eu tenho umas pessoas que eu vejo lá, eu falo, nem mando, porque não é para mandar. Eu acho engraçado, por que não, né? Mas tem gente assim, ué. Doutor, no podcast que eu vi do senhor, no Presepada Jurídico, daquele excelente podcast do Dr. Tiago e do Dr. Abizar Paniago, eu vi que o senhor tem um livro que me interessou muito, que não foi publicado, o senhor nem sabe quando vai ser, mas eu achei de fundamental importância perguntar o que eu vou perguntar para o senhor agora. Do que é que trata o livro do senhor, Manual de Como Não Viver? É esse o nome exatamente? Exatamente. Manual de Como Não Viver. Porque a ideia do livro surgiu... Eu queria deixar um livro escrito para meus filhos. Tenho um filho de 13 e um de 15 hoje. Eu escrevi esse livro entre 2017 e 2018. Então eu passei exatamente um ano, escrevendo. A ideia era essa. 366 dias, foram 365, 366, eu incluí o dia do início. E eu estava interessado em dizer para meus filhos quem sou eu. Porque eu acho que quando você... Primeiro que, na verdade, eu estou querendo dizer para meus filhos quem sou eu, e nem eu mesmo sei quem sou eu, na verdade. No final das contas, você também está se descobrindo. Sempre. E eu achei uma terapia maravilhosa, porque serviu como terapia também. Eu escrever sobre mim durante esse período inteiro, de um ano, todos os dias, sem exceção. E o projeto foi seguido à risca. Quer dizer, eu fiz todos os dias mesmo. Então, no dia seguinte, eu falava sobre o dia anterior. Esperava acontecer as coisas, dizia o que era que eu achava interessante, mas me reportava ao passado desde que eu nasci. Uma forma de dizer para meus filhos quem sou eu, ou pelo menos o que eu acho, né? O que eu imagino que eu seja. Já foi se redescobrindo? Fui me redescobrindo, sem dúvida, não tem como, né? Você acaba se redescobrindo um pouco e você se surpreende, inclusive, você percebe. E eu falei, olha, eu gostaria muito que meu pai tivesse feito isso para mim. Porque quando os seus filhos nascem, você já existe, né? Portanto, se você já existe, tem uma história antes. E mesmo depois, você não diz tudo sobre você. E nesse livro, o que eu quis dizer é exatamente aquilo que não se diz normalmente numa conversa. Porque é por isso que eu acho que escrever é importante. As pessoas muitas vezes não conseguem dizer oralmente o que elas pensam, mas conseguem dizer no papel. É por isso que as cartas existem, os poemas existem, a literatura existe. Porque muitas vezes você não consegue dizer, eu não posso dizer que Luana, Darrié, eu vou dizer exatamente o que eu sou. Mas se eu estiver na minha casa, no meu canto, sozinho, eu escrevo exatamente o que eu não diria para vocês. Então, escrever é uma coisa que te liberta, de certa forma, de você mesmo, inclusive. E você acaba dizendo coisas que você não diria. De outra forma, a não ser escrevendo. Pelo menos comigo é assim. Então, eu gosto de escrever porque escrevendo eu digo melhor as coisas que eu gostaria de dizer. E você diz com mais sinceridade.
E você diz porque não tem ninguém te censurando naquele momento. A gente tem medo fora, né? da censura, a gente tem medo da reação. Verdade. Hoje em dia, você então... não pode dizer tudo o que você pensa. Se você disser tudo o que você pensa para uma pessoa que está na sua frente, você acaba sendo inconveniente. Sim. Ou acaba, muitas vezes, sendo agressivo, sem querer. E quando você está escrevendo, você diz, porque é escrevendo. É claro que aí você tem os recursos da literatura. Eu fiz esse livro exatamente para isso. Para dizer para meus filhos o que eu sou, o que eu penso que eu sou, né, pelo menos, o que eu fui quando eles não me conheceram e o que eu pretendo ser até aquele momento. É um livro de quase 1000 páginas, dizendo todo dia o que eu sou, o que eu penso, o que eu acho e pessoas com as quais eu convivo e convivi. Então, vou colocando aquilo ali. É claro que é um livro que eu tive que ler de novo. Porque quando eu fui ler de novo, eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou ser processado, vai ter pelo menos uns 30 processos aqui contra mim, né? Porque, imagina, eu estou falando de pessoas. Aí o que eu fiz? Eu cortei os nomes das pessoas das quais eu falava mal. E deixei só aquelas que eu elogio, que são pessoas e tal, mas deixei os fatos. Sim. Os fatos existem, mas eu também não posso ficar colocando o nome das pessoas para ofender e tal. A intenção não era essa. Mas não me furtei a dizer o que eu tinha que dizer, mesmo contar as histórias negativas, inclusive, porque... Ensinam, né? Porque, na verdade, escrever é um ato de muita coragem. Você dá a cara a tapa, né? Escrever é um ato de coragem. Primeiro que você está sendo submetido a todo momento ao crivo das pessoas. E se submeter ao crivo das pessoas é uma coisa muito chata. Principalmente nesse mundo de cancelamento que nós vivemos. Né? Então, você dizer tudo que você pensa não é muito recomendável. Né? Embora você tem que estar preparado para isso e tal. Eu que escrevo todo dia por questão de ofício, eu sou colunista e sou colunista diário no jornal. Então eu escrevo todos os dias sobre o tema jurídico, é verdade, mas mesmo assim eu escuto todos os dias aquilo que eu não gostaria de ouvir também. Escuto coisas maravilhosas também. Mas você tem que estar aberto a tudo. Você tem que estar aberto à crítica, a saber como é que funciona e tal. Isso não me incomoda muito, na verdade. Já que o senhor falou nisso, desculpa interromper, como que o senhor lida com as críticas que o senhor recebe? Muito bem. Primeiro que eu acho que rede social, e aí minhas colunas são publicadas em várias plataformas. WhatsApp, por exemplo, grupos, etc. Tal. As pessoas, quando elas elogiam o meu texto, eu sou um pouco conveniente, vou confessar para vocês. Quando me elogiam, eu agradeço, obviamente. Tal. Quando critico, e dependendo da crítica, existem críticas e críticas. Sim. Uma crítica que é boa, uma crítica que, mesmo que esteja não concordando com o que você disse, mas a pessoa coloca de uma forma interessante, eu acho ótimo, e eu respondo, e eu interajo. Mas quando é aquela crítica agressiva, aquela crítica que você nota que a pessoa quer te agredir, eu não dou a mínima. Não faz nada, não me acrescenta nada, e eu também não modifico, nem mudo a minha forma de ser por isso. Não dedica gasto de energia com isso, né? Não perco meu tempo com isso, acho até que faz parte mesmo. Eu estou preparado para isso. Sobre o livro especificamente, esse livro é um livro que eu escrevi para meus filhos. Ele foi feito para isso. Eu não escrevi o livro nem pensando em publicá-lo. Eu acho que talvez no futuro eu tenha um amigo que fala assim, você fica velho, você acaba publicando. Porque o velho, ele acaba tendo essa prerrogativa de não estar nem aí, né? Deixa pra lá. Essa altura do campeonato, eu vou me preocupar agora com a torcida? Com a torcida, não tô nem aí, né? Então deixa pra lá. Sim. Pode até ser que isso venha a acontecer. Mas que meus filhos publiquem, etc. Mas o conteúdo do livro é esse, é meu dia a dia, contando das pessoas, falando o que eu estou vivendo naquele dia. E o engraçado que eu percebi é que os nossos dias, eles podem ser muito interessantes e podem ser extremamente vazios. E o que me surpreendeu não foi isso. O que me surpreendeu é que nós temos detalhes na nossa vida. Quando você está preparado para fazer isso e você está concentrado para isso, você fica prestando atenção nos detalhes. E prestar atenção nos detalhes é um negócio interessantíssimo. Eu fiz isso durante um ano. E percebi que coisas que parecem banais não são tão banais assim. São coisas que realmente fazem diferença na nossa vida. E quando você coloca isso, quando você escreve sobre isso, é que você percebe que, na verdade, existe uma magia mesmo por trás da vida. De coisas de um bom dia que você deu para o porteiro do seu prédio,
ou para a forma que você chegou no seu trabalho, como você falou. Então, eu escrevo sobre isso e sobre o que eu vivi, sobre os fatos, sobre as pessoas, etc. Então, eu percebi que isso é uma grande terapia. Recomendaria isso para todo mundo. Porque você fazer um livro para o seu filho e sendo honesto com isso. Porque eu procurei ser o mais honesto possível. Em dizer, inclusive, o que ninguém quer ouvir. Porque tem esse negócio. Dizer só o que as pessoas querem ouvir é fácil. Me diga, se for possível, é claro, um apontamento que há no seu livro para os seus filhos quando adultos que pode ser aproveitado por qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. O que não fazer? Eu diria, por exemplo, beba menos, por exemplo. Eu falo para meus filhos, eu sempre gostei de beber. Sempre fui um cara que gostei de... Sou boêmio, adoro minha cerveja, adoro vinhos, adoro amigos e tal, adoro demais, talvez. É claro, eu não tenho nenhum problema, assim, crônico com a bebida e tal. Mas eu diria para meus filhos que uma das coisas, e existem muitas outras, mas só falando, por exemplo, eu digo para ele, seja menos, mas também não quero que eles não bebam, né? Diminua um pouco, não seja tão igual ao seu pai, por exemplo, assim, ou, por exemplo, não seja tão contestador ao extremo como eu, não seja tão polêmico assim, dá para ser menos um pouco, tal, assim, porque eu sempre tive a polêmica como, isso faz parte da minha personalidade, inclusive. Eu sou assim. E isso me trouxe muitos problemas. Hoje eu estou muito melhor, né? Ainda, porque você vai ficando mais velho, você vai aprendendo a não... Primeiro, tem um filósofo, Francis Bacon, ele dizia o seguinte, franqueza é uma grande virtude. Muita franqueza é burrice. Então você tem que ter ideia do que você está falando. Mas a verdade... A esposa chega para você e fala, amor, eu tô gorda com esse vestido. E você vai dizer que ela tá? Vai falar, não, o vestido tá ótimo, essa pança não vai falar. A hipocrisia sempre fez parte das relações sociais. Você precisa ser um pouco hipócrita para viver socialmente. E não adianta querer fugir disso, a menos que você queira ser uma pessoa intragável. Mas se você quer viver em sociedade, quer viver bem em sociedade, você tem que mentir um pouco. Guardar um pouco. Você tem que ser um pouco hipócrita. E não vamos ser sinceros. Né? E eu nem estou mentindo para dizer isso. Não, e até com a gente está preparado para uma verdade dura? Não. Então ninguém quer fazendo isso. E outra coisa, qual é a necessidade disso? Se uma mulher que acabou de ter um bebê te apresenta esse bebê, e normalmente os bebês são horríveis, nós sabemos disso. Quando nasce é normal. Óbvio que seja horrível. Você vai dizer para ela que ele é horrível, ela vai dizer assim, olha que bebê lindo, eu estou apaixonado. Você fala assim, ele é maravilhoso. É esse tipo de coisa que eu estou dizendo. Essas coisas leves. Bom senso, né? O bom senso que tem que prevalecer. Então você precisa viver em sociedade dessa forma. Então, agora, quando eu escrevo um livro, como esse caso que eu escrevi, eu quero dizer o que eu penso. Eu quero dizer aquilo, é por isso que é um livro que eu não penso em publicá-lo, é um livro que foi feito por meus filhos, porque tem tudo isso, tem uma coisa muito íntima. Eu conto as coisas que eles não sabem e que eu nunca imaginei que eu teria coragem de dizer, mas eu disse. Quer dizer, então é isso que faz parte. E a literatura te ajuda a fazer isso. Eu acho que isso é bom para quem escreve e é bom, talvez, no futuro, para quem for ler. Porque eu acho que é aquela coisa que a gente está falando aí, porque no momento que você escreve, você não vê muita importância, talvez, mas no futuro terá. Eu, como disse, gostaria muito de hoje abrir um livro que meu pai escreveu para mim. Né? Meu pai já faleceu, etc. Imagina, seria uma coisa maravilhosa. Eu acho que é um grande presente que você pode deixar para as pessoas, é dizer exatamente o que você foi. E se tem uma coisa que as pessoas não se incomodam, é com a verdade. Embora essa mesma verdade que eu estou dizendo para você, ela não serve para você viver socialmente, que você tem que ter controle sobre isso, e para ter relações saudáveis com as pessoas, você precisa dizer para as pessoas que você ama o que você é. Doutor, o senhor que é colunista, palestrante, advogado e escritor, para que o senhor consiga pagar as contas no fim do mês, ser um ávido leitor e um escritor, preparou melhor o senhor para essa missão de ser o provedor da sua casa, do seu lar? Olha, na verdade é o seguinte, brasileiro, né? Nós estamos no Brasil. Você está falando de um país que hoje tem uma gasolina caríssima, você tem um custo de vida muito caro, pago com muito esforço, como todos nós brasileiros, né? Eu sou uma pessoa da iniciativa privada,
eu sou advogado, já fui servidor público durante muito tempo, e não que o servidor público não tenha que lutar para isso, né? Eu estou dizendo que a luta é diária. A luta é diária, você tem que fazer muita coisa, etc. Tal. Você tem que fazer o que você gosta, né? Eu procuro fazer o que eu gosto, exatamente, e disso tirar o meu sustento, né? E você tem que pagar suas contas no final do mês, etc. Pago minhas contas, consigo pagar minhas contas, mas assim, não é aquela coisa, estou folgado, está tudo certo. Não, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que me esforçar muito, tenho que fazer muito, e outra coisa, sempre com muita honestidade, porque você precisa disso para viver. Eu sou muito contra essas coisas. Não, mas eu tenho que fazer. Não, você tem que fazer tudo o que você pode fazer dentro do que é justo fazer e honestamente fazendo. E você tirar daí o seu sustento. Eu tenho conseguido tirar meu sustento. E dessa forma, com essa hombridade que eu acho que todo mundo tem que tirar. Trabalhando muito. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar muito. E às vezes, nem sempre trabalhando muito você consegue. Não é que trabalhando não é uma garantia. Não garante. Você vai conseguir. Existem pessoas que são mais talentosas, talvez, que conseguem trabalhar menos e tirar muito trabalhando menos. Mas o normal é que você trabalhe muito e tire muito, ou tire menos, ou não tire nada. E, quer dizer, uma coisa não está muito ligada à outra. O importante muito é o que você faz. Eu gosto muito do que eu faço, eu sou advogado, gosto de ser colunista, gosto de ser palestrante, gosto de ser escritor. Escritor, obviamente, daí eu não tiro quase nada. Não tiro nada, porque é igual eu falo para você, vender livro no Brasil é mais fácil você vender maconha na porta da igreja. Quer dizer, você vai ter mais sucesso. Então é muito difícil você vender um livro no Brasil. Então, e na verdade eu não escrevo para isso, até porque viver da literatura no Brasil é praticamente ilegal. Hoje, no nosso país, viver de cultura é praticamente está difícil até para quem já está no mercado, até para os grandes nomes. Nós sabemos que estão passando por tudo isso. Imagina para quem ainda não conquistou isso tudo, né? Então você tem que trabalhar muito, tem que falar muito, E outra coisa, trabalhar de forma correta. Porque, como eu disse antes, eu não confio nessas coisas de não, eu tenho que procurar uma coisa aqui, um meio e um jeitinho, outra coisa. Isso é uma bobagem, né? Eu acho que você pode fazer tudo isso. Eu me mantenho sem nenhum luxo, mas a pergunta que eu acho mais importante é assim, você está feliz? Estou feliz. Eu posso dizer para você que estou feliz, porque o que é? Bom, vamos aqui falar sobre felicidade, que é um conceito muito vago e não dá para você falar, porque felicidade também é uma coisa que eu não posso dizer. O que é felicidade para você, o que é para você, o que é para mim, é igual sucesso, né? Quer dizer, felicidade é uma coisa que pode ser para mim, não pode ser para você. Né? E felicidade é algo que talvez nem exista. Talvez seja um estado de espírito. Em momentos, ainda que você tenha tudo, você talvez tenha momentos felizes. Como este, por exemplo. Mas você pode ter outros momentos que não sejam tão felizes. Porque você não vive num mundo isolado. Como é que eu posso ser completamente feliz se eu sei que 500 crianças morrem na África de fome todos os dias? Para você ser completamente feliz, você tem que ter duas coisas básicas. Ou você tem que ser um completo ignorante, ou você tem que morar em Marte. Ou você tem que ser um insensível completo. Quando dizem que a vida é boa ou ruim, eu digo não, ela é boa e ruim. Ela é boa e ruim. Exatamente, porque você tem que ter consciência do que está à sua volta. Eu sou feliz completo se eu estiver bem, se você for egoísta ao extremo, provavelmente você vai ser. Mas se você souber que alguém está muito infeliz ao seu lado e você continua feliz, é porque você é um insensível. Então não dá para dizer que você é completamente feliz e plenamente feliz. Porque nós vivemos num mundo que tem muita infelicidade às nossas voltas. Existem pessoas sofrendo à sua volta. E se você é insensível para isso, e você diz que está feliz, você é um insensível. Então é preciso que você tenha consciência do mundo que você vive, é preciso você saber que você vive no Brasil, e dizer que você é completamente feliz, como as redes sociais, porque as pessoas estão ali todo mundo rindo, felizes. Tudo maravilhoso. Bom, eu tenho momentos felizes e tenho mais momentos felizes do que não felizes. Eu acho que você tem que transformar a sua vida em momentos mais felizes do que não. Agora, completamente ou plenamente feliz, ninguém é. E quem diz que está mentindo. Ou é um ignorante completo, ou é um insensível, ou não mora na Terra. Não tem como. Então, eu penso que essas questões de felicidade, de sucesso, são relativas, mas eu procuro estar mais feliz do que não feliz.
Eu procuro viver melhor com quem está à minha volta, com a minha família, com meus filhos, com minha esposa. Eu prefiro viver assim, porque isso me dá mais momentos ali. E se você faz alguma coisa boa para as pessoas que estão em volta de você, você também vive mais feliz. Então, existem mecanismos que te fazem mais felizes ou mais feliz. Mas não que isso seja garantia de que você vai estar o tempo todo feliz. E eu acho que as pessoas que estão o tempo todo felizes, as pessoas felizes o tempo todo, não são pessoas confiáveis. Eu também acho que Porque não. essas pessoas não podem estar felizes o tempo todo. E quando eu vejo as redes sociais e vejo essas pessoas felicíssimas, sempre felizes, alegres, não tira uma foto chorando, ou em algum momento eu falo, essa pessoa não existe. Ou ela é uma mentirosa, ou ela vive uma farsa. A vida real não é para pessoas felizes o tempo todo. Então, eu não digo que eu sou uma pessoa feliz, eu estou bem resolvida. Eu sei viver no mundo que eu vivo. Eu tenho consciência da minha realidade. Ter encontrado as atividades que eu digo, me refiro a todas elas que o senhor tem, certas, aquelas que te agradam e que te fazem felizes, no tocante ao seu exercício, no tocante ao exercício das suas profissões, tem um papel fundamental na hora que o senhor passa a régua e calcula e fala, eu sou mais feliz do que triste? Não, muitas vezes isso não está muito vinculado depende muito do momento. Às vezes a conta fechou. Porque eu sempre penso isso, eu falo, bom, eu ser professor ou eu ser policial e eu me sentir sendo útil para as pessoas que estão ao meu redor, seja tratando bem quem vai à delegacia precisando de ajuda, seja tendo paciência explicando novamente para o aluno que tem dúvidas sobre um conteúdo que para ele é importante. Eu poder dar essa contribuição é um dos fatores mais importantes que eu tenho para mim, quando eu passo a régua e falo, vale a pena, eu sou um cara feliz. Não sou feliz sempre, e é até bom, porque não é bom que ninguém seja feliz sempre. Então, para mim, essa conta das minhas atividades, na minha ideia de felicidade, ela tem uma importância muito grande. Na sua também tem? Tem muito, porque na verdade é o seguinte, na advocacia, por exemplo, que é a minha profissão, eu acho que ela me traz muito prazer. Quando aquele seu cliente chega feliz porque você conseguiu uma liminar ou uma decisão, porque liminar agora virou quase tudo no direito, porque uma sentença é tão rara, né? E quando acontece isso, e você sabe que você fez a coisa certa, que a pessoa teve aquele respaldo, né, e ela está feliz por aquilo te dá uma felicidade, dá um prazer, independentemente do dinheiro. E muitas vezes nem existe dinheiro nisso, ou existe muito pouco. Então, isso te dá um prazer, é o prazer de servir. É o prazer de você saber que você está utilizando o seu conhecimento para trazer uma felicidade para outra pessoa. Isso também é felicidade. É aquela ideia de você dar um presente, e que é mais gratificante do que receber um presente. Então, essas coisas existem na sua vida. E isso me dá felicidade diariamente. Olha, dá felicidade a forma que você trata as pessoas, como você convive no seu ambiente de trabalho. Quando você passa um dia que é um dia tranquilo, e nós temos conflitos diários, principalmente quem trabalha na área jurídica, e é natural que seja assim, porque essa é a nossa profissão. Mas quando você passa um dia tranquilo, o seu amigo, o seu sócio, os seus clientes, e o trato é muito bom, e você consegue conviver com isso, a gentileza, né? A elegância, a forma de você tratar as pessoas. Isso também é você chegar em casa no final do dia, encontrar seu filho, encontrar sua esposa, isso tudo te traz felicidade. São coisinhas pequenas, aparentemente pequenas, que não são pequenas, e que você consegue traduzir no final das contas e dizer assim, poxa, meu dia, tive problema? Tive, todo mundo tem, obviamente, tem um problema aqui. Tem uma coisa, a gente lê notícias e tal, não sei o quê, e você tem problemas com isso. Tem várias coisas que te trazem felicidade e não felicidade. Mas você tem que saber filtrar isso. E no final das contas, você tem que dizer, poxa, vale a pena viver. Eu gosto muito da vida, eu adoro viver. Né? Eu gosto muito de viver. E acho que queria viver e quero viver muito, porque eu acho que viver é tão bom. Porque, na verdade, você vive numa incógnita, eu não sei o que vai acontecer depois. Eu sei que eu estou aqui. Eu tenho consciência de que eu estou aqui. Então, já que eu estou aqui, vamos tentar fazer disso alguma coisa que vale a pena. Né? Eu não me lembro agora
o nome do escritor, que ele diz que ele não tem medo da morte, ele tem saudade da vida. Existem algumas frases assim parecidas, eu não sei exatamente do qual escritor você está falando, mas medo da morte, né? Na verdade, eu lembro que Chico Anísio falava isso, eu não tenho medo, eu tenho pena, né? Eu tenho pena da morte, porque dá tanta pena da vida acabar, né? Ou não, né? Dizem aí alguns religiosos, as pessoas que acreditam nisso, que a vida não acaba aqui, que ela continua. Eu espero, eu torço muito para isso. Eu também. Torço muito para isso. Eu realmente torço. Se eu gosto, né, de que as pessoas digam isso para mim. Nossa, se ela não acabar aqui, e a vida é eterna, né? Como é que é? Tomara que tenha uma biblioteca muito grande lá para a gente ficar lendo, porque é muito tempo. Você tem que fazer um monte de coisa. E porque também a vida eterna, como é que é a vida eterna se você tiver uma vida ociosa, né? Como é que é isso, né? Não sei como é que é. Você vai perceber o que é ociosidade, você vai ter necessidade. Porque a gente conhece essa vida. Eu, pelo menos, só conheço essa. Eu também. E essa vida que eu tenho desejos, eu gosto de coisas, não sei o quê, e tal. E como vai ser depois? Tocando harpa? Eu não gosto daquela vida de tocando harpa, né? Aquelas imagens, você com anjo tocando harpa. Não, eu acho aquilo um tédio. Eu queria uma vida assim, igual a daqui, só que eterna, sabe? Que o legal é o seguinte, sem violência, sem inveja, sem grandes problemas sociais, sem crianças morrendo de fome na África, sem fome, sem pobreza, mas essa vida do jeito que eu sinto, com vontade de amar as pessoas, com vontade de estar com as pessoas que eu gosto, mas todo mundo feliz. Isso é o meu desejo de paraíso, né? Eu acho que é assim. Se pudesse, só mudou, mas continua a mesma coisa. Quer dizer, vamos conviver assim do mesmo jeito. Eu não sei como é que funciona, e já que eu tenho dúvidas, eu prefiro acreditar nisso. Eu também. Eu também, sim. Eu não vou ficar pagando para ver. E também não vou ficar achando que vai ser assim. Eu já estou muito grato com a vida que eu tenho. O fato de eu estar vivo, não sei como, são bilhões de espermatozoides, eu estava lá. A nado. E fui eu que entrei naquele ovo da minha adorável mãe. E estou aqui. Quer dizer, posso ser um acaso, e um acaso tão bom, e eu tenho que agradecer isso. E se isso for uma coisa divina, muito obrigado por tudo isso. Agora, eu também não vou ficar pensando no depois. Eu quero pensar que... Tá tudo bem, vamos viver o momento. Então vamos viver o que é bom, né? Porque talvez, de repente, se acontecer isso, como diria o Blaise Pascal, que é outro filósofo, né? Ele falava assim, olha, acredite em Deus. Acredite em Deus. Porque se você acreditar e ele não existir, não vai fazer diferença alguma. Agora, se você não acreditar e ele existir, você está ferrado. Então, acredite, né? Porque aí, de qualquer forma, você está salvo. Claro que ele falava isso. É óbvio que o Blaise Pascal está falando isso, que é um cínico, né? Está falando de cinismo, né? Mas errado não está. Errado não está, mas no final das contas ele está certo. Então, assim, poxa, se é para isso e tal... Mas, de qualquer forma, o que eu acho é que você tem que viver bem. E eu só acredito que você vive bem se você consegue viver bem com quem está ao seu lado. E com quem não está também. Porque você não pode viver bem querendo o mal de pessoas que estão longe de você. Você tem que ter pensamentos positivos, gostar de pessoas, gostar de coisas que valem a pena. A vida é assim. Fazer o bem quando você pode fazer. E muitas vezes... dizer não, porque as pessoas pensam que é só dizer sim que é bom e dizer não também é bom. E você tem que aprender a ser bom, inclusive dizendo não, ou não aceitando as coisas. Então, é uma série de coisas. E como eu não estou aqui para ensinar ninguém a viver, porque eu estou aprendendo também, né? E não é nenhum manual de como, eu sei dizer, e o manual de como não viver, que é aquele livro que eu escrevi, que é manual de como não, eu sei como não viver. Agora, viver, eu estou aprendendo. Né? É isso aí. Doutor, a gente poderia continuar essa conversa aqui, passando, inclusive, a gente nem terminou de conversar sobre o Didi Meuliano, escritor. Tem muito A gente ainda tem. O Didi Meuliano, colunista, porque esse me interessa muito, ainda mais em tempos em que as pessoas estão se colocando a obrigação de produzir conteúdo. Sim, e o senhor faz isso há muitos anos e diariamente. Tem o Didi Meuliano,
Dr. Dídimo Heleno, advogado, que a gente deu uma beliscadinha aqui no assunto, mas tem muito mais coisa para conversar. E eu gostaria de já aproveitar o momento para te convidar novamente. Estarei aqui sempre. Aliás, fui tão bem recebido, é bom que as pessoas saibam. Olha, eu recomendo vir aqui. Viu? É maravilhoso. O local é maravilhoso, chácara é maravilhosa que vocês moram. Eu fiquei encantado, vocês moram no paraíso. Adorei a recepção. Nossa, é maravilhoso. Aí eu acho que é uma tática que vocês usam, né, para deixar a gente assim, desse jeito. A gente se esforça um pouquinho, mas fico muito feliz. Gosto muito, viu, Luana? Muito obrigado, Darrê. Imagina, eu só tenho a agradecer. Estou muito satisfeito e, neste momento, muito feliz. Oh, que bom, que bom, ficamos muito também. felizes. Doutor, muito obrigado. Foi uma honra recebê-lo aqui. Muito bom, papo muito bom. Obrigado. Mais e já vamos desligar a câmera aqui, já vamos agendar a próxima vinda. Com certeza. Eu estou à disposição, sempre. Obrigada, foi muito bom. Queridos, e se você gostou desse papo com o Dr. Dídimo Heleno, na verdade, hoje o Dr. Dídimo é escritor. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, o pessoal da área jurídica, o pessoal que tem vontade de escrever e se depara com todas as dificuldades que essa atividade traz. Vai ser uma enorme satisfação poder ajudar pessoas que têm vontade de escrever, mas não encontram muito bem os caminhos. Muito obrigado por assistir a gente até agora. Dr. Dídimo, muito obrigado novamente pela visita. Obrigada, foi um papo muito bom. E galera, muito obrigado por você ficar até aqui. Não se esqueça de, se você gostou desse vídeo, de se inscrever no canal e de dar o famoso joinha nesse vídeo, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso trabalho é relevante e chegar a mais pessoas. Gente, muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Galera, até a próxima. Valeu!